Sabe aquela ideia de um Deus que é perfeito, que não muda nunca, mas que ao mesmo tempo ama? Isso soa meio contraditório, né? Porque pra gente, amor é movimento, é mudança. Como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? Bom, hoje a gente vai mergulhar na resposta fascinante que São Tomás de Aquino nos dá para essa questão. Então, a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa: se Deus é imutável, como ele pode sentir amor? Pra gente, amar é uma paixão, né? É uma emoção que mexe com a gente, que transforma. Como é que isso pode valer para um ser que, por definição, é imutável? Vamos ver o que a filosofia tem a dizer sobre isso. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro. Primeiro, será que Deus sente amor? Segundo, ele ama todas as coisas que existem? Terceiro, o amor dele é sempre igual? E por último, será que Deus ama mais quem é melhor? A gente vai desvendar cada um desses pontos. Então vamos começar pelo começo? Deus sente amor? Olha, a primeira barreira que a gente encontra é que amor para nós é uma paixão, uma emoção. E a gente sabe que em Deus, que é perfeito e imutável, não tem espaço para paixões. Parece que a gente chegou num beco sem saída, né? Mas calma. O segredo está em diferenciar o nosso jeito de amar do amor que existe em Deus. E essa distinção é fundamental. O amor humano, o nosso, é uma paixão. Ele está ligado ao que se chama de apetite sensitivo. Ele mexe com o nosso corpo, é uma reação, alguma coisa boa que a gente encontra por aí. Já o amor divino, é outra história. É um ato do apetite intelectivo, ou seja, é um ato da vontade dele. Não é uma reação de jeito nenhum, é a própria causa de todo o bem que existe. Para ficar mais claro, o que é esse tal de apetite sensitivo? Pensa assim, é a nossa capacidade de querer ou de não querer algo que a gente percebe com os sentidos. E isso causa uma mudança no corpo, sabe? O coração acelera, o rosto fica vermelho, essas coisas. Como Deus é puro espírito e, lembrem, é imutável, ele simplesmente não tem essa parte corporal do amor. Agora, o apetite intelectivo é bem mais simples do que parece. É a vontade. É um movimento da inteligência em direção a um bem que ela entende, que ela compreende. É um ato puro, sem paixão, sem mudança. É aqui que a gente começa a entender o amor em Deus. Então, resumindo, a resposta é sim. Com certeza Deus ama. Só que o amor dele não é uma emoção que vem e vai, como as nossas. É um ato eterno, perfeito. Um ato da sua vontade, que é a mesma coisa que a sua própria essência. Ok, a gente já entendeu que Deus ama. Agora a gente avança para a próxima pergunta. Quem ele ama? Será que esse amor se estende para literalmente tudo o que existe? A resposta aqui pode surpreender um pouco. Vamos pensar na nossa lógica, a lógica humana de amar. Ela funciona meio que ao contrário. Primeiro, a gente vê que algo é bom. Pode ser uma pessoa, uma música, uma ideia. Aí, essa bondade atrai a gente. E só então, como resultado disso, a gente passa a amar aquilo. Ou seja, o nosso amor é uma resposta a uma bondade que já estava lá. Pois é. E é exatamente aqui que vem a grande virada de chave, o conceito mais importante de tudo que a gente está conversando. Em Deus, essa lógica é totalmente o contrário. O amor de Deus é o que causa a bondade. Ele não olha para algo e diz: isso é bom, então vou amar. Não, a coisa só é boa porque Deus a ama. É o amor dele que cria, que infunde a bondade em tudo. Pensa nisso. Tudo que existe, do menor grão de areia à maior galáxia, só existe porque é amado por Deus. Tem uma frase que resume isso de forma perfeita. Longe de ser causa da bondade das coisas, a nossa vontade é movida por essa bondade. Ao contrário, o amor de Deus infunde e cria a bondade dos seres. É uma inversão total de perspectiva, né? Muda o jeito como a gente enxerga tudo. Aí sempre surge a pergunta, tá, mas e os pecadores? A distinção aqui é sutil, mas é super importante. Deus ama a pessoa do pecador, claro, porque a existência daquela pessoa é um bem, foi criada por ele. O que Deus odeia, o que ele rejeita, é o pecado. E o pecado não é uma coisa, não é um ser. O pecado é uma falha no ser, é a ausência de um bem que deveria estar ali. Beleza! Então, se Deus ama tudo que existe, a próxima pergunta é: ele ama tudo do mesmo jeito? O amor dele por uma pedra, por exemplo, é igual ao amor que ele tem por um anjo? Vamos investigar essa questão da igualdade no amor divino. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: o ato de amar de Deus é um só.
É um ato único. Não é como se ele tivesse vários amores diferentes. Como o amor dele é a sua própria essência, esse amor é único, simples e imutável. Ele não fica mais forte ou mais fraco. Ué, então onde é que está a diferença? A diferença não está no ato de amar em si, que é sempre o mesmo, perfeito e imutável. A diferença está no bem que Deus quer para cada criatura. Com esse único ato de amor, ele decide dar um bem muito maior para um anjo do que, sei lá, para uma criatura irracional. Então, para fechar essa parte, não é que a intensidade do amor de Deus muda. Ele ama mais no sentido de que ele concede um bem maior para uma criatura do que para outra. A diferença, então, está no efeito desse amor, e não no ato de amar. E isso nos leva direto para a nossa última pergunta, que é uma consequência lógica do que a gente acabou de ver. Se Deus concede um bem maior para algumas criaturas, quer dizer então que ele ama mais aquelas que são melhores? A resposta aqui é bem direta. Sim, é isso mesmo. É preciso admitir que Deus ama mais os seres que são melhores. Mas o porquê disso? Essa é a parte mais incrível de todas. É aqui que o círculo se fecha de uma forma perfeita. Presta atenção. Deus não sai por aí procurando as criaturas que já são melhores para poder amá-las mais. É o exato oposto. É porque Deus decide querer um bem maior para uma criatura que essa criatura se torna melhor. Ou seja, no final das contas, ele ama mais aquelas criaturas que ele mesmo fez serem melhores. Essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. Não seria um ser melhor do que outro se Deus não quisesse a um maior bem que a outro. Ou seja, toda a hierarquia de bondade que a gente vê no universo não é um pré-requisito para o amor de Deus, é uma consequência desse amor. Bom, e com isso a gente chega à nossa conclusão. A gente viu que o amor de Deus não é uma paixão, não é uma reação ao mundo, é um ato puro e simples da sua vontade. É um amor que não vai atrás do que é bom, mas que cria o bem, que coloca o bem e sustenta o bem em absolutamente tudo que existe. E para a gente fechar, fica uma reflexão se cada pedacinho de bem, de beleza, de existência que a gente vê ao nosso redor é, na verdade, o efeito direto do amor de Deus. Como é que isso transforma o nosso olhar? Como isso muda o jeito que a gente enxerga o mundo, as outras pessoas e até a gente mesmo? No fundo, a criação inteira se revela como um gigantesco ato de amor.